Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical esse domingo, né? A gente, na semana passada, teve alguns problemas para solucionar de família, né? A gente não pôde fazer a nossa EBD e a gente vai estar fazendo hoje, né? Já iniciando. Acho que a tia Juremar já está com a gente, seja bem-vinda, tia. Enquanto Fabiana está convidando as pessoas ali para participarem, a gente vai estar iniciando com uma canção para começarmos bem esse domingo. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Vamos estar orando. Pedir para a Fabiana daqui do ladinho. Vai dar um tchauzinho, dá o tchauzinho aí, mãozinha dela. Tá fazendo essa oração inicial para nós. Ora para nós, né? Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Pai, porque sentimos, ó Pai, o teu amor e o teu consolo nos nossos corações. Agora queremos pedir que o Senhor venha estar falando conosco nessa EBD e que nós possamos, ó Pai, ficar atentos à tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, quem já está com a gente? A tia Juremar está com a gente. Humberto está com a gente também. Humberto Bezerra. Simônia está com a gente. A Rosa está com a gente. Mais alguém com a gente aí, Fabiana? Eu não entrei ainda, vou tentando compartilhar. Já temos essas pessoas com a gente. Bom, aqui hoje a gente vai estar dando sequência ao nosso estudo sobre o Apocalipse. E hoje a gente vai estar falando, o título da lição de hoje são As Duas Testemunhas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o nosso texto básico, que vai ser Apocalipse 11. Apocalipse 11. Do verso 3 até o verso de número 14. É isso? É isso mesmo. E a gente vai estar falando sobre essas duas testemunhas, né? É um assunto bem complexo, é um assunto bem polêmico, porque muitas pessoas especulam várias coisas, mas a gente vai estar falando aquilo que a revista está falando para nós aqui, trazendo para nós, e a gente vai dar sequência aos nossos estudos hoje. Vou pedir para a Fabiana fazer essa leitura para nós, Apocalipse 11, do 3 ao 14. Diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco,
vestidos de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devolverá os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que o 3º ai cedo virá. Vamos lá. Essas 2 testemunhas, né? Dentre as coisas que vão acontecer, temos a aparição dessas 2 testemunhas, reservadas por Deus para o período da tribulação, que há de desencadear sobre a terra e de modo especial sobre a terra de Israel, né? Isso aí trata-se do cumprimento da última semana de Daniel. Vou pedir para a Fabiana ler Daniel 9:27 para a gente poder ter esse texto aí. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esse aí é o cumprimento da última semana de Daniel. Tá, mas quem são essas testemunhas, né? Vai haver muita especulação em torno desses 2 personagens que vão ter essa missão específica nesse futuro, né? Um deles recebe a unânime interpretação de que será o profeta Elias, né? Que foi arrebatado quando exercia seu ministério profético em Israel no reino de Acabe. Aí Fabiana vai ler para mim 1 Reis, é um texto grande, tá? 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Sério isso? Sim, você leu 17, eu leio 18. Não, dá sim, vamos lá. 18 e o 19. Peraí, eu tô abrindo aqui. Primeiro Reis 17, vamos lá. Então Elias e Tisbita
dos moradores de Gileade, disse Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui. Melhor, Fabiana. Vamos ler só o 19, porque o 19 já fala da... Porque aí vai falar todo o ministério de Elias, mas vamos ler só o 19, que já fala direto de quando ele é arrebatado. Obrigada. 19, então, é 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em um ânimo a morte e disse: Já basta. Beleza, só até aí. Nesse momento, a gente vê a parte do ministério profético de Elias e vê como que era um ministério pesado e como que Elias ele estava esgotado, né? Até que o Senhor mostra a ele que ele não estava sozinho, que tinha vários outros ainda com ele. E a gente chega no 2 Reis 2, do verso 1 ao verso 14, onde aí sim a gente vê Eliseu como sucessor de Elias e Elias sendo arrebatado. Vamos lá, Fabiana, aí. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias subiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, e te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
e nunca mais o viu. Tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Então, a gente vê aqui falando dessa primeira testemunha, que é Elias. Né? A primeira testemunha é essa que é unanimidade entre todos os teólogos que escrevem sobre o assunto. O outro, porém, a outra testemunha, porém, é algo incerto. Por que incerto? Porque as pessoas têm muita dúvida de quem pode vir a ser. Né? Uns julgam ser Enoque, né? Aquele homem que andou com Deus, que também foi transladado para não ver a morte. Você vê isso em Gênesis 5:24, ó. Gênesis 5:24. Assim, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E você também pode ter a confirmação desse texto em Hebreus, né? Hebreus 11:5, você também vai ter essa confirmação de que Enoque foi transladado, foi levado por Deus e não viu a morte, tá? Então esses são os 2 personagens bíblicos que a gente encontra aqui. Quer dizer, a gente já viu Elias, e esse é o segundo personagem bíblico que as pessoas julgam poder ser. Né? Olha só o que Hebreus 11:5 fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Enoque é essa segunda pessoa que pode vir a ser essa testemunha. Outros, porém, acham que essa testemunha pode ser Moisés, né? Baseando-se em 2 pontos distintos. Primeiro, foi Moisés que no Egito transformou água em vinho, a água em sangue, bem como afligiu aquela terra com outros flagelos. E você pode olhar isso nos textos de Êxodo 7:20 até 8:10 e Apocalipse 11:6. Né? Só que há algumas objeções a respeito disso aí. Eu vou pedir para a Fabiana ler essa objeção para a gente. Que é a objeção. A Bíblia afirma que Moisés morreu e de fato morreu. Lá em Josué 1:2. Sendo assim, não haveria possibilidade dele ser uma das 2 testemunhas. É verdade. Terminou não. Não continua. Ah, tá. Em Judas 9, lemos que houve uma disputa entre os arcanjos Miguel e o diabo por causa do corpo de Moisés. Qual a causa dessa disputa? Crê-se que o motivo foi a vinda do arcanjo Miguel para ressuscitar Moisés. O diabo, que não deseja a ressurreição de ninguém, para impedir que tal coisa acontecesse, colocou seu pé na sepultura de Moisés, mas recebeu a seguinte advertência: o Senhor te repreenda. Judas 9. Para muitos, Moisés é ressurreto
e se encontra à disposição de Deus no céu para exercer seu ministério sobre a lei que aponta para Cristo no período da tribulação. Como prova, citam sua aparição ao lado de Elias na transfiguração. Mateus 17, de 1 a 13. Se ele apareceu, é porque está vivo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: como as duas testemunhas têm um ministério específico para Israel, elas devem ter identificação com esse povo, né? Então, elas baseadas no Antigo Testamento, declarar ao povo velho testamentário que o fim da lei é Cristo, né? O ministério de Moisés, você vê disso Deuteronômio 18:15, e que as profecias relacionadas ao Messias de Israel culminam em Jesus Cristo, né? Ministério de Elias, né? Enoque viveu antes da dispensação de Israel, portanto está fora da história do povo, possivelmente representa a igreja arrebatada no meio de uma geração perversa e má. Então, essas são a hipótese, né, das testemunhas, né, que podem ser Elias, pode ser Enoque ou pode ser Moisés. Porém, por esses fatos aqui, eles julgam que serão Elias e Moisés, porque ambos tinham essa identificação com o povo de Israel. Beleza? Mas o que vai acontecer com essas duas testemunhas, né? A palavra de Deus diz que após concluírem o seu testemunho aqui na terra, elas vão ser mortas pela besta que vão surgir do abismo, né? As duas testemunhas apresentam um incômodo para o anticristo, porque a finalidade delas é apontar para Cristo, né? E a gente sabe que Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso elas receberão o golpe da morte, né? Que será desferido sobre elas. E você viu isso no capítulo 11 de Apocalipse, versos 7 e 8, que Fabiana leu para nós. Então elas ficarão expostas em praça pública durante 3 dias e meio, sendo vistas por muitos que habitam sobre a terra. E possivelmente isso pode acontecer através da televisão, através de satélite, né? Pela internet. Isso tudo vai poder ser transmitido, né? Então depois elas receberão vida novamente e voltarão para o lugar de onde vieram para encerrar a sua missão aqui na Terra. Beleza? Então é isso que vai estar acontecendo com essas duas testemunhas. O que virá depois da retirada das duas testemunhas? Aí que vem a situação toda que a gente precisa ficar atento. E eu vou pedir para a Fabiana estar lendo para nós aqui o que vai estar acontecendo. Após a saída das duas testemunhas, que serão recolhidas no céu, acontecerá que um grande distúrbio no reino da natureza. Em Apocalipse 11:13 diz o seguinte: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Como se pode ver, Jerusalém, que espiritualmente é chamado de Sodoma e Egito, sofrerá um terremoto no período da tribulação, vindo com isso a perder 7.000 pessoas. Esta previsão será fato consumado, irá acontecer mesmo. A palavra de Deus jamais deixará de ser cumprida. Tais acontecimentos se darão nos 3 anos e meio restantes da última semana de Daniel. Está lá em Daniel 9:27. Que a gente leu também. Que a gente leu. Quando essas coisas acontecerem, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não mais estará sobre a face da terra. Já estará arrebatada na presença gloriosa do Senhor. Não estamos em trevas para que este tenebroso dia nos apanhe de surpresa.
1 Tessalonicenses 5:4. Por isso devemos ser gratos a Deus, que nos livrará da ira futura. Então a gente vê como que vai ser a situação, né? Deus é tão bom que a igreja já não estará mais aqui nessa situação. Mas o irmão já tinha pensado nesse fato? O irmão já tinha pensado nisso? O irmão já agradeceu a Deus pelo fato de não ser atingido pela ira do Cordeiro? Né? Isso tudo, a igreja do Senhor será poupada, que a igreja do Senhor já vai ter sido arrebatada. Né? Então o que a gente precisa pensar aqui, para a gente concluir aqui, depois eu colocar 3 questões para vocês ficarem refletindo em casa. A gente vê que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que nós sejamos despertados diariamente para a leitura da palavra do Senhor, né? Para que saibamos usá-la, manejá-la, estudando como os crentes bereanos, né, lá de Bereia, comparando as coisas que vão ver, e se de fato são assim. A gente precisa conhecer a palavra para saber o que está acontecendo, o que a gente vai viver, né? Que nós possamos seguir essa orientação de Paulo e saber utilizar bem a palavra do Senhor para poder viver esses tempos. Ok, querido? E para a gente finalizar, eu queria deixar para nós aqui 3 questões, né, para você pensar e ficar refletindo. Qual é a sua opinião quanto às 2 testemunhas? Quais vão ser essas testemunhas para você? Segundo, que tipo de ministério as 2 testemunhas exercerão e em que período elas vão estar exercendo esse ministério? E por último, o que irá acontecer após a retirada dessas testemunhas? Isso tudo a gente falou. Então você pode fazer uma reflexão e pensar nisso aí direitinho. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. E hoje à noite o nosso culto presencial e online também. A gente vai estar transmitindo o nosso culto diretamente lá da igreja. Você aqui de Rondonópolis que quer estar com a gente lá, não esqueça de estar usando a sua máscara, de estar seguindo todas as orientações que foram dadas, para a gente poder ter tudo acontecendo direitinho. Uma coisa importante, né? Hoje o nosso culto vai começar meia hora antes. A gente não vai começar às 7, a gente vai começar às 18h30, para poder às 20 horas terminar sem nenhum problema e a gente não ficar infringindo nenhuma lei e poder fazer o culto sem correria, tá bom? Que Deus nos abençoe e até hoje à noite e os nossos próximos vídeos. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma escola bíblica dominical e pedimos que tu possa continuar a tratar conosco, a falar conosco, e que possamos ter um restante de domingo agradável na tua presença. Fica conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.